Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegou o momento de nós compartilharmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de convidar você que já está com a sua Bíblia, com as suas anotações, a abrir comigo a palavra de Deus no Salmo 1, o Salmo de número 1, a palavra de Deus. Eu vou ler e com certeza você vai estar acompanhando aí. E se desejar, pode ler junto comigo o Salmo 1 da Bíblia. É o Salmo que trata sobre os justos e os ímpios. São 6 versículos apenas. Então vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, o justo, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, o justo, ele é bem-sucedido. Já os ímpios não são assim. Os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa, toca. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, este perecerá. Gostaria de usar o primeiro salmo da Bíblia para falar sobre uma grande possibilidade de nós sermos felizes, termos paz no nosso coração diante desses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E como os tempos têm sido difíceis para nós, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. Talvez pela primeira vez, agora no século moderno, a igreja está experimentando uma tribulação. Não é a grande tribulação, mas uma tribulação muito forte. Poderia dizer que nós estamos vivendo aquilo que Jesus chamou sobre o princípio das dores como sinais dos tempos de perplexidades. Mas será que nós podemos encontrar uma forma para ter paz, uma forma para ter felicidade, alegria nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo? Mas o que é a felicidade, afinal de contas? Jó considerou a felicidade como uma nuvem passageira. Ele disse que a sua felicidade no momento de provação, de tribulação, foi como uma nuvem que passou. Então a felicidade é mais ou menos essa figura abstrata de uma nuvem, de uma fumaça que vem e que passa. Todos nós, de certa forma, temos uma certa bipolaridade. Podemos estar felizes hoje, amanhã um pouco triste. Amanhã feliz, hoje um pouco triste, um pouco mais, um pouco menos. A vida é assim. Mas quando nós lemos o Salmo 1, nós conseguimos encontrar nele o caminho da felicidade, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de perplexidades. Como é que o salmista inicia o Salmo 1? Bem-aventurado o homem. Eu tenho certeza que todos vocês que têm já um certo conhecimento da palavra de Deus, devem lembrar que a expressão bem-aventurança significa felizes, feliz, paz, prosperidade. Isso é bem-aventurança. E nós podemos desfrutar desta bem-aventurança em qualquer tempo.
Dentro de qualquer possibilidade nós podemos desfrutar disso. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade é viver com otimismo, é viver com altruísmo, é viver de maneira positiva a Bíblia, carismática. Nós estamos diante de uma grande oportunidade de mostrar para o mundo, de reverberar diante do mundo esta alegria, esta paz que nós podemos ter mesmo em tempos difíceis, porque é uma alegria, uma paz intrínseca de dentro para fora, que é algo que o Espírito Santo de Deus coloca em nossas vidas. Os irmãos podem observar que o salmista ele começa com um homem bem-aventurado e ele termina este salmo no versículo 6 mostrando dois caminhos. Observem. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, o caminho do justo é o caminho recompensado por Deus, é um caminho que Deus conhece, recompensa e galardoa. Esse é o caminho do justo. Já o caminho dos ímpios é o caminho da condenação, é o caminho perecível, perecerá. E o salmista então deixa diante de nós duas escolhas. Podemos escolher viver como os ímpios ou viver como os justos. Viver como justos significa viver no caminho da felicidade. E nós temos alguns comparativos aqui para fazer. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que o justo, ele pode ser feliz em tempos difíceis. Por quê? Porque ele não cede às pressões externas. E meus queridos irmãos, amigos, como as pressões externas são fortes. Quais são as pressões externas hoje, diante desses tempos difíceis que nós estamos vivendo? As pressões externas são de alarmismo, de pessimismo, de pânico, de pavor. E nós não podemos ceder às pressões externas. Observam que o salmista, ele usa aqui os verbos determinantes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o conselho dos ímpios hoje não serve para nós. O conselho dos ímpios não tem unção, não tem sabedoria. Então pode levar a essa perplexidade que o mundo está vivendo. O pânico, o terror. As pessoas estão pensando que vão morrer amanhã. Estão desesperadas, em pânico. O caminho dos pecadores é o caminho do juízo. Então o salmista sugere a nós a escolher o caminho do justo. Porque o caminho do justo, ele não cede a essas pressões externas. É o caminho da coerência, o caminho do justo. É o caminho do bom senso, o caminho do justo. O caminho do justo é o caminho que tem consciência do que está acontecendo. Mas ele não entra em pânico. O justo tem consciência de que precisa tomar certos cuidados por causa dessa pandemia. Deve higienizar, lavar as mãos, quantas vezes for necessário. Tomar cuidado com aglomeramento de pessoas. O justo precisa ser precavido. Mas ele não pode entrar em pânico, porque as pressões externas são fortes. Tira a felicidade, tira o prazer das pessoas viver. Nós não podemos permitir que esta pressão externa roube a nossa paz, roube o nosso prazer de viver. E o texto para a reflexão dos irmãos poderia ser Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8, quando Paulo diz que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará a mente, o coração. Depois ele continua: pense, irmãos, em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, que essas coisas boas possam ocupar a sua mente e seu coração. Mas não entre no clima da perplexidade, porque as pressões lá fora
são fortes. São fortes, né? E nós temos agora uma grande oportunidade de mostrar ao mundo de que nós podemos ser felizes, mesmo diante dos tempos difíceis. O caminho do justo é o caminho da felicidade. Por quê? Porque ele não abre mão do seu maior prazer. E qual é o maior prazer na vida do justo? O salmista diz assim: antes o seu maior prazer, versículo 2, está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele não cede às pressões externas, por isso que ele é feliz. Mas ele tem um prazer maior, que é o prazer de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas o que é que nós entendemos por meditação na palavra de Deus? Meditação na palavra de Deus não significa fazer uma leitura dinâmica da Bíblia. Meditação na palavra de Deus significa ler, reler, ler e reler a sua Bíblia exaustivamente, até que Deus fale ao seu coração, até que você entenda a voz de Deus, o recado de Deus para a sua vida. Não feche a sua Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Pense um pouco comigo. Nós não estamos em quarentena? Será que nós não estamos tendo hoje todo o tempo do mundo para meditar na palavra de Deus? Nós não estamos em férias e nem de feriados prolongados. Nós estamos em casa, confinados, com todo o tempo do mundo para ler a Bíblia, para reunir os filhos, fazer uma boa meditação na palavra, desligar a televisão, desligar os aparelhos, celulares. Vamos meditar na palavra. Chame os filhos. Esse é o propósito de Deus dessa quarentena. Meditar, aprender a meditar na palavra. Mas não feche a sua Bíblia antes de entendê-la. Deus enviou Filipe, o evangelista Filipe, lá no meio do deserto, para meditar na palavra de Deus com um homem, o eunuco. E ele encontrou aquele homem no deserto, no meio do nada, lendo o profeta Isaías, capítulo 53. E ele estava ali exaustivamente lendo, mas não estava compreendendo. E quando Filipe perguntou se ele estava compreendendo alguma coisa, ele disse: como é que eu vou entender se alguém não me ajudar? Se alguém não me explicar? E a Bíblia diz que Filipe, começando por essa passagem bíblica, que ele não estava entendendo nada, lhe apresentou Jesus. E pela primeira vez, o eunuco teve a revelação da palavra, na meditação. Ele não estava entendendo se Isaías estava falando de si mesmo ou de outro. Aquela ovelha muda levada aos seus tosqueadores sem abrir a boca, ele não estava entendendo. Mas ele estava ali exaustivamente lutando para entender. E Deus usou Filipe para dar a ele a sua revelação. Que coisa maravilhosa! Os pais poderiam estar fazendo isso agora com os filhos em casa. Abra a sua Bíblia, pega uma passagem difícil da Bíblia e diz: meus filhos, vamos entender juntos isso aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai dar a revelação. Sua família vai se edificar com a palavra. E todos foram felizes, bem-aventurados ali naquela casa, naquela experiência no deserto. Filipe ficou feliz da vida porque evangelizou o eunuco, ganhou uma alma para Deus. O eunuco ficou feliz porque encontrou a salvação. Será que os céus também se alegraram? Há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a felicidade foi generalizada na terra e no céu, porque a palavra de Deus foi meditada e revelada. Abra sua Bíblia hoje com seus filhos, segunda-feira, terça, quarta. Não feche a Bíblia enquanto Deus não falar com a sua casa, com a sua família. Façam isso. O caminho do justo é o caminho da paz, caminho da felicidade. Porque ele é coerente, mas ele não cede às pressões do mundo, o pânico, o pavor. Mas ele tem prazer em meditar na palavra. Mas, sobretudo,
ele também não esquece das promessas de Deus. Meus irmãos, chegou o momento de começarmos a viver as promessas de Deus. E são tantas as promessas de Deus para nos levantar, nos colocar em pé diante desses tempos difíceis. Estamos com uma grande oportunidade de vivenciar e viver as promessas de Deus no nosso dia a dia. O profeta Isaías, no capítulo 41, ele tem algumas promessas para nós no versículo 10, que nós podemos experimentá-las agora nesses tempos difíceis. Entre essas promessas, Deus diz assim: não temas, eu sou contigo. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco diante desta pandemia. Portanto, se nós não estamos sozinhos diante desta pandemia, se Deus está conosco, nós não precisamos ter medo. Não temas. Nós não estamos só. São promessas que nós temos que viver hoje. E ele continua: não te espantes, eu sou o teu Deus. Quando lembramos que o Senhor é o nosso Deus e que o nosso Deus é maior do que esta pandemia, o nosso Deus é maior do que esta perplexidade, nós nos sentimos mais encorajados a enfrentar esses dias difíceis, com alegria, porque aquele que está em nós é maior do que esta pandemia. Então nós podemos estar contentes, estar felizes. E ele continua: não caia, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Quantos caíram em cama, até mesmo por conta das enfermidades de hoje, do surto que está atingindo a humanidade. Mas mesmo caindo, o justo tem esperança. O Senhor nos levanta com a sua destra fiel, nos coloca em pé. Quantas pessoas já foram curadas desta pandemia? Quantos? Infelizmente, a mídia não tem mostrado tanto isso. E a cura já está chegando. A cura já chegou, nós podemos dizer. Mas nós podemos olhar para as pressões externas, para as pessoas em pânico, e ainda assim sermos felizes, como Paulo e Silas, ali dentro daquela prisão. Por volta da meia-noite, eles começaram a cantar. E foi um momento maravilhoso de louvor e adoração. A alegria de Paulo e Silas contagiou toda aquela prisão, contagiou a vida do carcereiro. E eles tiveram um final feliz, quando toda a família do carcereiro recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Podemos sim ser felizes em tempos difíceis. Não permita, meus irmãos, que essa tribulação que o mundo está enfrentando, sem esperança, sem Deus, roube a nossa paz. É um momento de mostrar ao mundo que nós podemos ser felizes, mesmo em tempos difíceis. E finalmente, o caminho do justo é um caminho que não aceita passar pela vida em vão, inutilmente, sem dar frutos, sem deixar um bom legado, sem deixar uma boa história, sem deixar um bom testemunho, porque nós vamos ser lembrados pela nossa história, por aquilo que nós vamos deixar. E o justo, ele não se contenta em passar pela vida de maneira estéril, sem deixar nada de bom, sem deixar frutos. E o salmista diz no versículo 3, ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele vai ser bem sucedido. Jesus nos deixou no mundo para dar continuidade à sua obra, mas produzindo frutos. Ele disse: eu sou a videira, e vocês são ramos dessa videira. E todo ramo estando em mim, produz frutos. Assim como o Pai me enviou, eu também vou-lo enviarei.
para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. O justo é feliz, porque ele produz frutos. E produzir frutos para nós significa muito mais do que deixar filhos, netos felizes. Produzir frutos para Deus significa levar almas a Cristo. Levar pessoas a se converterem através do Evangelho. Não chegar na presença de Deus com as mãos vazias. Quantas pessoas nós podemos atingir nesse momento de pandemia com a palavra de Deus? Enviando um seu testemunho, enviando uma mensagem, enviando uma palavra. Tenho certeza que nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande para evangelizar como nos dias atuais que nós estamos vivendo. E eu gostaria de concluir dizendo para os irmãos que depois da Segunda Guerra Mundial, nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande para semear a palavra de Deus. Talvez seja a única essa oportunidade. E nós não podemos perder essa chance. Não podemos ficar acuados. É um momento que Deus está dando para a igreja aproveitar. O povo está precisando da igreja. Uma nação aflita precisa de uma igreja forte, de uma igreja saudável, de uma igreja feliz. E nós podemos fazer isso, porque nós temos as armas, nós temos as ferramentas. Hoje, por exemplo, nós temos um mundo que é um solo fértil para receber a semente, para receber a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira da estrada, as aves comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, não produziu, porque não tinha raízes. A outra parte no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram. Mas uma boa parte da semente caiu numa terra fértil e produziu. O mundo hoje é um solo fértil. Nós somos semeadores e nós temos a palavra e não podemos perder essa chance. Talvez nunca mais vamos ter outra. Talvez estamos aí já ouvindo o ressoar da última trombeta. Temos que pregar a palavra. Jesus disse que quando o evangelho do reino fosse propagado para todas as nações, viria o fim. Pode ser que nós estejamos diante de uma grande chance. O mundo hoje está em trevas. Nós temos a luz. Mateus 5, versículo de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Glorifique o Pai que está no céu. Como é que nós vamos brilhar a nossa luz? Se formos dominados pelas pressões externas, se entrarmos no pânico, no terror, no alarmismo, chegou o momento de brilhar, dizer não, a realidade é esta, é a pandemia, mas nós somos felizes, nós temos paz, porque eu tenho a luz de Jesus. A minha casa é um farol. Se o meu vizinho está desesperado em trevas, dê um pulinho em casa, vocês vão encontrar luz. É o momento de brilhar. O mundo hoje está infeliz, mas nós temos alegria. O texto é Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor, alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O mundo está em pânico, mas nós temos paz. O texto, João 14, 27. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo vou lá dar. A paz que o mundo oferece, hoje, ela está em baixa. As pessoas perderam a paz. As pessoas estão vivendo em pânico. É um grande momento de nós reverberarmos esta paz que está no nosso interior, no nosso coração. O mundo está desestabilizado. E a política tenta desestabilizar a economia,
desestabilizar as famílias, desestabilizar até mesmo as igrejas. Mas nós precisamos mostrar ao mundo que nós temos paz. O mundo pode tirar tudo de nós, mas não pode tirar a nossa alegria, a nossa paz nesses tempos difíceis. João 16:33. Para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo em paz. Para que tenhais paz em mim. Meus amados irmãos, amigos, talvez a igreja possa não ter outra chance, outra oportunidade, para dizer ao mundo que ter Jesus é ser feliz, é poder ser feliz, mesmo em tempos difíceis que nós estamos vivendo. E o salmista, ele termina o salmo falando da triste realidade do ímpio. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento leva, que o vento dispersa. Os ímpios são como palhas levadas pelo vento do pânico, do medo, das incertezas. Eu estava conversando ainda ontem com uma de minhas irmãs que trabalha na Santa Casa. E ela estava me contando da quantidade de pessoas que chegam lá na Santa Casa, desesperadas, querendo fazer o teste do Covid-19. Mas por que você quer fazer esse teste? Você está sentindo alguma coisa? Não, mas eu estou apavorado, eu estou desesperado. O mundo está em pânico. Porque não tem Deus, não tem Jesus. Estão vivendo, escolhendo viver como os ímpios, que são como palhas levadas pelo vento do pânico, levadas pelo vento do medo. As pessoas estão assim, né? Medindo a distância uma das outras, com medo de tocar até nos filhos, nos netos. Palhas levadas pelo vento do pavor, do medo e finalmente do caos. Mas o salmista deixa essa palavra de esperança para nós. O justo, ele não é assim. O justo é como uma árvore, plantada junto à corrente de águas. No devido tempo ele dá o seu fruto, e seu fruto permanece para sempre. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O salmista então deixa para nós dois caminhos: o caminho do justo e o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios é o caminho perecível, é o caminho da palha que o vento dispersa. O caminho do justo é o caminho que leva à felicidade, mesmo em tempos difíceis.